Vamos orar. Senhor Deus Pai que nos ama, hoje também o Senhor nos reuniu em um só lugar e através da palavra viva do Senhor Deus fez com que nós pudéssemos receber os seus ensinamentos. Esse tempo agora, o Espírito Santo, o Senhor, está junto conosco e que possa trabalhar em nossos corações. E que realmente o significado da palavra do Senhor Deus possa realmente ser totalmente compreendida pelo nosso coração. E que nós possamos realmente inscrevê-las profundamente em nossos corações. E dentro do Senhor, que todos nós possamos ser utilizados de forma preciosa, Senhor Deus. Então agora, o retiro de verão que está acontecendo neste momento, que o Senhor possa estar trabalhando por esse trabalho. E também realmente todas as pessoas que participaram agora do retiro de verão, que todas elas possam estar juntas, realmente sem falta, que elas possam estar realmente reunidas para receber esse trabalho do Evangelho diante do Senhor Deus. E que realmente nesse trabalho do Evangelho, o Senhor Deus possa estar junto desse retiro de verão, para que todos eles possam unir o seu coração, para fazer o trabalho do Senhor Deus com o seu grande poder. Senhor, nesse tempo agora também nos permita a palavra que nos é necessária. É através da palavra do Senhor Deus que nós possamos ser levantados. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar na Bíblia, Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Eu primeiro irei ler algumas partes. Isaías capítulo 30, versículo 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem como uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Então vamos procurar outra palavra. Versículo 8. Vai, pois, agora, escreve isto numa tábua perante eles e registra-o num livro, para que fique até o último dia, para sempre e perpetuamente. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, e vede para nós enganos. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda. Fazei que o Santo de Israel cesse de estar perante nós. Versículo 13. Por isso, esta maldade vos será como a brecha de um alto muro, que formando uma barriga, está prestes a cair, e cuja quebra vira subitamente. E ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando-o, não se compadecerá, de modo que não se achará entre os seus pedaços um caco para tomar fogo do lar, ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando, sereis salvos, no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quiseste. Mas dizei, não, antes, sobre cavalos fugiremos. Portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Por isso os vossos perseguidores também serão ligeiros. 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5 todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cume do monte e como a bandeira do outeiro. Por isso o Senhor esperará, para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará, para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade,
Bem-aventurados todos os que nele esperam. Versículo 26. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias. No dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Vamos ler versículo 26 todos juntos. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias. No dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Agora, a primeira etapa do Retiro de Verão está acontecendo. Agora, pelo domingo pela manhã, é o momento onde estão conversando a palavra do Evangelho. Muitas pessoas novas estão participando hoje. E que nenhuma pessoa, sem falta, eu gostaria que elas pudessem receber a salvação. Então, há 30 minutos atrás, quando nós perguntamos, eles disseram que por volta de 7.700 pessoas registraram e estão ouvindo a palavra agora. Então, muitas pessoas vieram ouvir a palavra dessa vez. E quando eu pensei, realmente eu percebi que as pessoas que vêm participar do acampamento realmente são pessoas que têm um coração muito bom. Que as pessoas que também não buscam, elas também vão para o acampamento para ouvir a palavra. E o coração delas vão se soltando mesmo e elas não tendo vontade de ficar lá. Então é por isso que o momento, realmente, melhor momento para nós podermos salvar as pessoas, receberem a salvação, é o Retiro de Verão. Realmente, já que o mundo é muito ocupado, se nós podemos reunir todas as pessoas, deixar todas as coisas para trás durante 4 dias e 3 noites, colocar as pessoas para pensar somente para a sua vida, sobre o seu espírito, ser diferenciado das coisas do mundo, dessa maneira nós podemos ver que as pessoas, elas mais seriamente podem pensar sobre a sua vida delas e podem ouvir melhor as palavras. Eu espero que todos vocês possam orar por eles. Então agora em Isaías capítulo 30, que nós lemos hoje, como realmente a palavra principal. Especialmente vamos aprender o que no versículo 26 ela quer dizer. Aqui no versículo 26. Então, o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Então nesse dia, a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior. Então vamos pensar nessa palavra relacionando com a nossa vida de fé. Se olharmos o tema, realmente, o momento, o ambiente, quando foi escrito Isaías capítulo 30, é um momento realmente muito difícil. O povo de Israel, eles estavam desobedecendo o Senhor Deus, então eles estavam sofrendo muito, recebendo perseguições da Síria. E a Síria, ela já tinha colocado para realmente norte de Israel para ser falida. E o sul de Judá também faliria se eles realmente desobedecessem a palavra do Senhor Deus. E depois de 70 anos, eles vão se tornar um país realmente cativo da Babilônia. Então, realmente, o Senhor ele já havia dito sobre a Síria, já preparado para que a Síria pudesse invadir a Israel. E também, posteriormente, a Babilônia, que também iria invadir. O Senhor já disse todas essas palavras. Então, realmente, é um momento muito delicado aqui. Então, vamos ler Isaías capítulo 30, versículo 1. Então, no versículo 1, então, isso é escrito sobre o pecado do povo de Israel. Então, versículo 1. Ai dos sírios rebeldes, diz o Senhor. Então, capítulo 30, versículo 1, ele inicia realmente com o quê? Ai dos sírios rebeldes. Realmente está falando sobre esse castigo do Senhor Deus. Então, ai dos sírios rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim. Então, mim quer dizer que não é o Senhor Deus, quer dizer que eles realmente, mesmo sendo o povo do Senhor Deus, eles precisam viver centralizados na vontade do Senhor Deus. Então, mas eles tomam conselho, mas não é do Senhor Deus, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Realmente, que descem ao Egito sem pedir o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito.
Então a salvação também, a vida de fé também, tudo tem que perguntar diante do Senhor Deus, tudo realmente tem que ser uma vivência centralizada diante do Senhor Deus, mas continuamente aqui, realmente não pelo Senhor, que não é de mim, mas sim por outro espírito. E também eles não perguntaram, não pediram conselho do Senhor Deus, então eles acrescentaram pecado sobre pecado. Eles não viveram tendo o Senhor Deus realmente como em primeiro lugar. E todos eles estão realmente presos com os seus olhos para outras coisas. O Egito naquele tempo era um país muito forte. Então eles pensavam que o Egito era um país mais real do que o Senhor Deus. Então buscavam mais a ajuda do Egito do que o Senhor Deus. E eles desceram ao Egito. Eles tentaram se esconder às sombras do Egito. Então, mas eles não pediram confiança, não pediram conselho diante do Senhor Deus. Então, versículo 3, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Então, mais do que o Senhor Deus, eles buscam a sombra de Faraó do Egito. É por isso que olhamos no versículo 6 para baixo. Eles levaram tudo que são ofertas, sacrifícios para dar para o rei de Faraó, o rei do Egito, o Faraó, para que ele pudesse ajudar. Então, realmente, eles não terem pedido o conselho diante do Senhor Deus já é um problema, mas era um momento também que eles davam as costas diante do Senhor Deus. Então, no versículo 8, vai, pois, agora, escreve isso numa tábua perante eles e registra-o num livro, para que fique até ao último dia, para sempre e perpetuamente. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles não gostavam de ouvir a palavra do Senhor Deus. Então no versículo 10, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis. Para nós, o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis e vede para nós enganos. Então, seja videntes ou seja profetas, se eles viverem dessa maneira, o Senhor está dizendo que eles realmente vão ser julgados, eles vão receber o castigo, eles vão fracassar, mas eles não querem ouvir as coisas retas, eles querem falar somente coisas aprazíveis. Já que ele fala o quê? Coisas aprazíveis, para nós enganos. E no versículo 11, realmente desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que o Santo de Israel cesse de estar perante nós. Então o caminho realmente reto, aí não é mais para pegar o caminho reto, vamos pegar o atalho. Então realmente eles não querem ouvir a palavra correta, o caminho reto diante do Senhor Deus. Então Israel, diante do Senhor Deus, enquanto eles viviam dando as costas para o Senhor Deus, eles não perguntavam ao Senhor Deus, eles realmente desprezavam a palavra do Senhor Deus, e eles realmente precisavam receber a ajuda do Senhor Deus, receber a salvação. Então assim, quando eles buscavam diante do Senhor Deus dava a resposta de como eles deveriam viver. Então no versículo 15, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, voltando e descansando sereis salvos, no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Então o caminho da vida, como está escrito aqui, voltando, eles precisam retornar realmente dos seus próprios pensamentos. Já que eles são perdidos, eles precisam voltar para realmente os seios do Senhor Deus, precisam voltar para o lar do Senhor Deus. Eles precisam sair realmente dessa perdição onde eles se encontram. E descansando sereis salvos. Então descansando, o que significa isso? Quer dizer, quando eles estiverem calmos, eles estiverem dependendo somente de Deus. Realmente como um bebê, um recém-nascido, ele está calmo, deitado nos seios da mãe, dormindo, dessa mesma maneira é necessário estar encostado diante do Senhor Deus, dormindo, realmente desejando, dependendo somente do poder realmente e da glória do Senhor Deus. Então realmente precisam ter um coração realmente bem sossegado, precisa realmente buscar com mansidão diante do Senhor Deus. E realmente ele, quando estiver voltando e descansando diante do Senhor Deus, vai ganhar a confiança diante do Senhor Deus. Então é preciso buscar a ajuda de Deus, mas eles disseram o quê? Mas dizeis, não. Antes sobre cavalos fugiremos. Portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Por isso os vossos perseguidores também serão ligeiros.
Então, o Senhor Deus, ele já deu a resposta, mas até o fim eles não retornaram diante do Senhor Deus. É por isso que o Senhor Deus, ele disse que repentinamente irá julgá-los. E então no versículo 13, por isso esta maldade vos será como a brecha de um alto muro, que formando uma barriga, está prestes a cair, e cuja quebra virá subitamente. Se viver dando as costas diante do Senhor Deus, receber o mesmo castigo do Senhor Deus e não retornar, eles subitamente vão ser destruídos, receber o castigo diante do Senhor Deus. Eles vão receber o julgamento realmente repentino como o povo de Israel. E então versículo 14, e ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando, não se compadecerá, de modo que não se achará entre os seus pedaços um caco para formar fogo do lar, ou tirar água da poça. Então o Senhor Deus, o norte de Israel, ele julgou-o totalmente, e também o sul de Judá também. Norte de Israel, há 722 anos antes de Cristo, eles realmente foram destruídos pela Síria e sumiram deste mundo. E o sul de Judá, quando eles receberam a invasão da Babilônia, realmente o Senhor Deus julgou todo Judá, realmente destruiu todo o santuário do povo de Israel. E durante 70 anos eles foram levados como escravos. E já que o Senhor Deus disse que ia destroçar todo o povo de Israel, de modo que não se achará entre os seus pedaços um caco para tomar fogo do lar, ou tirar água da poça. Se pelo menos os cacos estivessem pelo menos um fundo para poder realmente colocar a água, daria para fazer isso, mas o caco se quebrou tanto, se estilhaçou que não dá para fazer nada. É por isso que Israel, eles receberam esse julgamento realmente subitamente diante do Senhor Deus, já foi dito. E o Senhor Deus, ele mesmo que julgue o povo de Israel, mesmo assim, para todos aqueles que retornarem para o Senhor já permitiu realmente a chance para eles. Então no versículo 18, por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Então, o povo de Israel, realmente na história passada, quando eles pecavam, o Senhor Deus permitiu o julgamento, mas o Senhor sempre os esperou. Então, quando eles retornavam diante do Senhor Deus os resgatava. E se eles não obedeciam, o Senhor Deus realmente botava eles para apanhar. E se eles obedeciam, retornava novamente. Então, realmente existe um julgamento para o povo de Israel, mas se eles se arrependem e retornam para o Senhor Deus somente está os esperando. E por isso, realmente aqueles que esperam o Senhor, eles são bem-aventurados. É por isso que se nós olharmos depois disso, o povo de Israel, por causa do pecado deles, receberam um sofrimento bem grande. E depois eles realmente dependeram do Senhor Deus. Eles buscaram suplicamente realmente o Senhor Deus. Está escrito essas palavras. Quando eles buscam a ajuda do Senhor Deus, então o Senhor Deus, ele permite ajuda a eles. E realmente os liberta de todo o sofrimento. E é por isso que o Senhor, ele disse no versículo 26. E no versículo 26... E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior como a luz de 7 dias. No dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Eles recebendo todo o sofrimento e dores no momento do julgamento, mas quando eles buscarem o Senhor Deus os resgatará e realmente ligará toda a quebradura deles. E nesse momento o que acontecerá? A luz da lua será como a luz do sol. E a luz do sol 7 vezes maior. Então, realmente, as pessoas que experimentaram a liberdade, elas podem saber sobre isso. Então, durante um longo período de tempo, as pessoas que estavam realmente numa doença crônica, sofrendo durante muito tempo, vamos pensar, o corpo dela sempre está doendo, realmente no meio do sofrimento, e ela realmente verdadeiramente conseguiu se livrar dessa doença e agora pode abrir as portas e ver o sol realmente saindo daquele quarto. Então, como é que ele pode ver o sol? O sol, ele realmente se torna muito mais forte. Podemos ver que ele tem uma luminosidade muito maior do que antes. Então, realmente, vezes 7 é um número perfeito, o número 7. Então, realmente, no meio do sofrimento, quando você é liberto, a luz da lua realmente parece que é tão grande como se nós estivéssemos vendo a luz do sol. E a luz do sol vai ser 7 vezes maior, como a luz de 7 dias. Então, se olharmos um filme antigo chamado Papillon,
Ele estava preso realmente numa prisão escura durante muito longo tempo. E depois ele conseguiu sair realmente daquela masmorra, daquela prisão tão escura. E quando ele viu o sol, uma pessoa que está realmente durante muito tempo no escuro, o sol é realmente totalmente diferente do que ele realmente se lembra no passado. Então na Babilônia, realmente o povo de Israel que foram levados como escravos, eles quando eram como minhocas, eles realmente eram totalmente devastados, mas pela ajuda do Senhor Deus, eles foram libertos dos 70 anos de prisão. E realmente a felicidade dessa liberdade não tem como ser explicada por palavras. Eles foram libertos e voltaram para a terra de Israel. E na terra de Israel eles veem o sol e a lua. O sol e a lua que eles viram realmente na Babilônia são os mesmos, mas quando eles olharam para Israel e olharam o sol e a lua, realmente é diferente para eles. Realmente a lua vai ser como o sol para eles. E o sol, a luz do sol vai ser realmente como a luz de 7 dias. Então vamos procurar Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo 12. Versículo 12. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Então, antes de recebermos a salvação e depois de recebermos a salvação é diferente. Então, depois que nós recebemos a salvação, no momento que nós temos a salvação e quando saímos para fora, realmente as árvores que nós víamos são diferentes das árvores que vemos agora, não é? Quer dizer que realmente aquelas árvores que balançavam ao vento. Então, quando as folhas das árvores estão balançando, elas parecem que estão batendo palmas, realmente nos recebendo. Realmente toda a criação do Senhor Deus, ela se torna alegre, totalmente diferente. O Senhor Deus está nos explicando que nós nos sentiremos assim. Então vamos ler aqui todos juntos, realmente pensar bem. Então vamos pensar que um jovem, ele está realmente preso dentro de uma escola de jovens. E ele foi liberto por causa de um pastor. E já que ele ficou tão feliz, ele começa a dar cambalhotas, e já que ele está muito feliz. E o pastor, vendo ele tão feliz, disse para ele: "Ah, você está tão feliz assim?" Então esse jovem diz: "Ah, pastor, fique você também realmente nesse grupo de jovens. Você também vai ficar realmente tão feliz como eu." Porque quando você está realmente livre realmente do sofrimento, tem algo que te deixa feliz. Então o Senhor Deus, realmente quando Ele os ajuda, essas coisas irão acontecer. É por isso que o Senhor ele disse. Vamos ver Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, versículo 26. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Então, a luz da lua vai ser como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias. Então, realmente, no dia que o Senhor ligar a quebradura do seu dia, realmente do seu povo. Então, o que vai acontecer no dia que eles apanharem? Então, vamos ler ao contrário. Quando o Senhor Deus realmente espancar o seu povo, a luz da lua ela vai ser como? Como a luz da estrela. E a luz do sol vai ser como a luz da lua, realmente bem fraca. Estão entendendo? Então, realmente, o povo de Israel, quando eles fizeram o êxodo, eles passaram pelo deserto e eles realmente foram até a terra de Canaã. Toda a história deles realmente era como uma grande luz. Como é que eles realmente com grande força fizeram o êxodo? Eles realmente dominaram todas os tribos e as nações que estavam na terra de Canaã. Mas quando eles receberam os julgamentos do Senhor Deus, eles desobedeceram. Durante 8 anos eles foram realmente sequestrados pelos gentios. E durante 12 anos eles também receberam todas as opressões. E depois que foram restaurados, depois eles desobedeceram durante 23 anos. E depois mais 40 anos. E depois durante 70 anos eles foram capturados.
quando eles desprezaram o Senhor Jesus durante 2000 anos, eles foram espalhados e julgados pelo mundo. Então, realmente, quando eles desobedeceram ao Senhor Deus e apanharam, realmente por causa de todo o sofrimento que eles recebiam, quando eles estavam naquele meio sofrimento, como é que o sol deve ser para eles? O sol não vai ser realmente algo forte, vai ser fraco, vai ser tão escuro como a lua. Uma pessoa que era muito saudável, mas um dia, de repente, teve um acometimento na sua saúde. Uma pessoa que era saudável teve câncer. Quando uma tribulação que você não espera, ele chega, realmente o sol ele começa a ficar fraco, não é? Parece que o sol está triste, tudo parece abafado, como se fosse a lua, e a lua como se fosse estrela. Quando está sem estrelas, realmente sem esperança em sua vida, realmente tudo parece dissipando. Então, eles seguirem o caminho da desobediência. As pessoas que não têm a esperança, o sol como a lua e a lua como as estrelas, tudo vai se dissipando. Salmos 78. Versículo 33. Salmos 78, versículo 33. Por isso consumiu os seus dias na vaidade e seus anos na angústia. Então, o povo de Israel, eles efetuaram o êxodo e enviaram 12 espiões. Josué e Caleb, eles foram enviados como espião. E ele disse, o povo de Canaã, eles realmente são pessoas que vão ser derrotados, porque Deus está conosco. Mas os outros 10 espiões, eles falaram, eles têm um castelo tão alto como os céus, e nós éramos como realmente grilos diante deles, como gafanhotos, eles são muito fortes, nós não podemos ir. Então Israel, eles não desejavam entrar na terra de Canaã, e eles começaram a falar contra o Senhor Deus. E então o Senhor Deus, para todos aqueles que desobedeciam, durante 40 anos realmente do seu de vivência do deserto, o Senhor Deus fez com que eles morressem. Realmente, quando eles caminhavam obedecendo diante do Senhor Deus permitiu toda a graça, mas quando eles seguiam o caminho da desobediência, o Senhor Deus fez com que a vida do caminho deles fosse como vaidade. Um caminho que eles podiam ir realmente durante 10 dias ou 12 dias, eles gastaram durante 40 anos para ir. Então quer dizer que o Senhor fez com que eles, todos, realmente consumissem os seus dias na vaidade e seus anos na angústia. Então durante 38 anos, o Senhor Deus fez com que eles todos fossem derrubados diante do Senhor, e assim fez com que eles pudessem entrar na terra de Canaã. Então seguir o caminho da desobediência, você cair no castigo diante do Senhor Deus. O sol é como a lua, e a lua como a estrela, tudo realmente dissipando. Tudo tão fraco. Então realmente as pessoas ao seu redor estarem todas indo ou morrendo. Onde existe a morte, onde existe o sofrimento, essa luz não tem como ser forte. Então a esperança, quando ela é derrubada, quando o sol e as estrelas, mesmo realmente estando brilhantes nos céus, tudo parece escuro. Então Absalão, ele foi contra o Davi. Ele realmente utilizou o nome do pai para ir para a guerra. Mas ele ficou preso realmente nos galhos e ficou balançando de um lado para o outro, de um lado para o outro. E ele foi morto pela lança de Joá. Então, quando pela sua força ele não consegue, e quando ele viu Joá vindo com a lança na sua mão, ele sem conseguir fazer nada morreu. Então, todas as coisas daquele momento realmente se pareceram escuros diante dele. Então a coisa mais medonha, quando você está passando da morte, você está no meio da escuridão total e ser derrubado para lá. Quando você escolhe o caminho de você dar as costas diante do Senhor Deus, a vida, a cada momento, ela vai se escurecendo. E por fim, você vai para onde o Espírito é escuro. Vamos ver Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8. Versículo 20. À lei e ao testemunho,
Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. E passarão pela terra durante oprimidos e famintos. E será que, tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. Quando eles dão as costas à palavra do Senhor Deus, segue o caminho da desobediência, para eles tem realmente a perdição, eles realmente todos são oprimidos, realmente toda essa maldição, realmente a angústia, a escuridão, toda ele recebe, ele vai realmente para a opressão total diante do Senhor Deus. E o seu espírito, ele vai ser empurrado para as trevas. Então vamos a Isaías capítulo 33, capítulo 30. Aqui está escrito por que Israel ele se tornou tão escura. Então por que Israel, dentro de toda a sua história, o sol ele parecer como a lua e a lua parecer como as estrelas e depois ficar tudo escuro? Então o primeiro motivo disso acontecer é que eles buscaram primeiro a ajuda do Egito. Então, o povo de Israel, depois que efetuou o êxodo, eles não podem voltar para o Egito. O Egito tem a forma do mundo. Eles precisam sair do Egito para que possam ir para a luz. Mas você ir para o Egito é o mesmo que você ir para a escuridão. Por que o povo de Israel eles se escureceram tanto? Porque eles dependiam realmente do que o poder que os seus olhos viam. Capítulo 30, versículo 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Então, o Senhor Deus, ele é a luz. Então, realmente, em 1 João fala que o Senhor Deus é luz e nele não há escuridão nenhuma. Então, realmente, quando nós falamos no Senhor Deus, realmente representa o caminho de luz. Mas se você dá as costas diante do Senhor Deus, quer dizer que você está escolhendo o caminho da escuridão. Então, esse nosso Senhor Deus, ele é como o sol. O Senhor mais brilhante, mais luminoso deste mundo é o Senhor Deus. Realmente, quando eles seguem o caminho do Senhor Deus, se arrependem e voltam ao Senhor Deus, ele dá um sol como 7 vezes mais luminoso do que 7 dias. Então quer dizer que o Senhor, realmente, se eles dão as costas ao Senhor Deus deixa tudo escuro. Então eles realmente não tomaram conselho do Senhor. E eles realmente não buscaram o Espírito do Senhor, que desce ao Egito sem pedir o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Então, o Egito é uma terra onde eles dependem do rio Nilo. Então, o povo do Egito, eles não têm chuva. Então, o melhor lugar para jogar golfe, sabe aonde? É no Egito. Realmente, a água fresca do Nilo, realmente, ela é tão viva que eles podem realmente irem simplesmente pegar a água do rio Nilo e criar as plantações. Então, o Senhor Deus criou o êxodo e tirou eles daquela terra do Egito. Mas a terra de Canaã não é uma terra que depende de água, depende de rio. É uma terra que depende somente de olhar para o céu, depende somente do Senhor Deus. Se a chuva cai dos céus, a terra de Israel é um lugar onde a chuva, ao cair no solo, ela desaparece, ela é absorvida pelo solo. É necessário cavar muito profundo. Então ele fala que realmente os poços de Jacó, eles precisam dar por volta de 65, 60 metros de profundidade para poder tirar água. Realmente precisa ser muito profundo. Tá, agora eles disseram que mudaram bastante o solo, o relevo, então agora dá por volta de 30 metros eles podem cavar. Então realmente a terra de Israel é um lugar onde se chove, a água é absorvida pelo solo. A terra de Canaã é realmente uma terra que você somente consegue ver se você olhar para os céus. Mas a terra do Egito não precisa olhar para o céu. Então, o Egito, está escrito na Bíblia que sempre eles têm realmente a ira do Senhor. Por quê? Porque o Egito ele representa este mundo.
Então, Abraão, ele, obedecendo a palavra do Senhor Deus, foi para a terra de Canaã. E a terra de Canaã teve fome, então ele retornou para o Egito. Ele foi para o Egito para fugir da fome. E ele indo para o Egito, o faraó, ele viu que a Sara era muito linda, a esposa de Abraão, e ele queria levá-la como sua esposa. Então, se o Senhor Deus não ajudasse, ele perderia a sua esposa. Mas pela ajuda do Senhor Deus, eles saíram do Egito. Então, eles saíram realmente deixando a ira do Senhor Deus. Mas levou Agar daquele lugar. E Agar, através de Agar, ele teve a filha realmente, o filho que se chama Ismael. E Ismael se tornou realmente o inimigo, porque se tornou o inimigo da família de Abraão. Então, aconteceu esse grande problema. E o que na Bíblia fala? Ele fala que se você realmente você foi para o Egito, você já teve prejuízo. Realmente o Egito é a sombra, realmente representa este mundo. É totalmente escuro. Realmente também toda a peste, todo o julgamento, realmente os 10 julgamentos que o Senhor Deus permitiu, também foi tudo no Egito. Mas ele fala que na terra de Israel teve luz e teve realmente glória diante do Senhor Deus. O Egito é um lugar muito escuro. Realmente este mundo é um lugar escuro. E lá não existe esperança. É isso que o Senhor Deus ele mostra. Então, realmente, as pessoas que vão para o Egito, a vida deles realmente se torna escura. Se olharmos em Jeremias, capítulo 42, 43, 44, o povo de Israel, eles perguntam: Senhor, nós devemos ficar na terra de Jerusalém, de Israel, ou devemos ir para o Egito? Então o Senhor Deus disse: habite em Jerusalém, não vá para o Egito. Então, mas eles desobedeceram o Senhor Deus e foram para o Egito. Então o que Jeremias disse? Então todos vocês precisam saber. Realmente a minha palavra ela foi concreta, não é a palavra de vocês. Realmente vocês decidiram ir para o Egito. Então, eles terem ido para o Egito, o Senhor Deus levantou uma terra chamada Babilônia e foi até o Egito para julgá-los. Então, aqui na Bíblia já disse, o Egito é um lugar onde realmente o povo de Israel, eles dependeram, buscaram mais o faraó, o Egito, a sombra do Egito, a mais do que o Senhor Deus. E aqui na Bíblia está mostrando que a história deles se escureceu porque eles fizeram isso. E depois disso, Isaías capítulo 30, versículo 6. Então, esses são os enviados de Israel, peso dos animais do sul, para a terra de aflição e de angústia, de onde vem a leoa e o leão, a víbora e a serpente ardente e voadora, levar às costas de jumentinhos as suas riquezas, e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros. Há um povo que nada lhes aproveitará, porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim. Por isso clamei acerca disto. No estarem quietos será a sua força. Para buscar a ajuda do Egito, eles levaram muitas riquezas. E lá tinha o leão, tinha a leoa, tinha a víbora, tinha a serpente ardente. E eles passaram por todo aquele deserto, todo aquele campo, realmente tão seco, para buscar a ajuda do Egito, tão longe. E a ajuda do Egito então, os ajudará em vão. É por isso que o Senhor Deus disse que realmente o Egito, ele é como uma estátua parada. Então quer dizer que ele não é nada, ele é realmente uma estátua parada. Realmente eles estão dependendo de algo que não vai fazer nada. Então realmente o Israel não vai conseguir ajuda nenhuma do Egito. Então a primeira coisa que eles devem fazer é: por que a história deles fica tão realmente triste? Tão pesada? Realmente mesmo o Senhor Deus estando vivo, por que eles não dependem do Senhor Deus? Por que quando você depende das coisas realmente visíveis aos seus olhos, então a sua história se torna escura como a deles? E quando eles desprezam a palavra do Senhor Deus, a história deles se escureceram. A palavra do Senhor Deus, Ele é o meu caminho e a minha luz. Realmente a palavra é a luz. Você dar as costas à palavra do Senhor Deus,
Quer dizer que você vai cair para as trevas. Então, versículo 8. Vai, pois, agora, escreve isto numa tábua perante eles e registra-o num livro, para que fique até ao último dia, para sempre e perpetuamente. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis e vede para nós enganos. Então, já que eles, a luz do Senhor Deus, a palavra do Senhor Deus é a luz. Se você fosse pela palavra do Senhor Deus, o caminho deles seria iluminado. Mas já que vocês não dependem da palavra do Senhor Deus, a história deles começa a cada momento a se escurecer. Então, isso é a lei do Senhor. A lei do Senhor é o que? Realmente algo exigente, é obrigatório, deve ser efetuado. Então, mas se você dar as costas diante do Senhor Deus, a vida vai se tornando difícil e perdida. Então, realmente o sol parecer uma lua e a lua parecer uma estrela tão fraca. Realmente a vida ser tão escura. Então, por isso, o Senhor Deus é a luz. E a palavra do Senhor Deus é a luz. Então, o Senhor Deus, a origem é o amor. E o Senhor Deus é o Deus do amor, Deus da esperança. E se você dar as costas ao Senhor Deus, dar as costas à palavra do Senhor Deus, você está naturalmente na escuridão, no meio da tristeza, no meio da desesperança. E então, mas o Senhor Deus, Ele mesmo dando o julgamento, o castigo tão forte para o povo de Israel, o Senhor, Ele está esperando. Então vamos ler versículo 18 todos juntos. Por isso, o Senhor esperará, para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará, para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam. O Senhor Deus, Ele está esperando para dar a bênção, e as pessoas precisam esperar para receber essa bênção. Então, o povo de Israel, eles quando verdadeiramente retornam diante do Senhor Deus, atrás o Senhor Deus permite uma bênção tão grande, e o Senhor Deus os conserta. Então, versículo 26. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias. No dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo, e curar a chaga da sua ferida. Então, o Senhor Deus, Ele é o Deus que cura todos aqueles que realmente necessitam da ajuda do Senhor Deus. Realmente, a lua parecer a luz do sol. E o sol, ele realmente engrandecer e parecer mais forte do que o sol de 7 dias. Então, se nós olhamos em Êxodo, capítulo 7, realmente o povo de Israel, mesmo eles sendo julgados, recebendo todo o castigo no Egito, eles estavam sem esperança nenhuma trabalhando. Eles estavam no Egito realmente como escravos, sendo trabalhados, forçados, quando não tinha luz, não tinha esperança. Aonde estava o sol, eles trabalhavam realmente naquele calor, mas mesmo assim aquele sol com certeza deve ser fraco para eles, é um sol tão triste. Mas através do Moisés, o Senhor utilizou-o para realizar o êxodo, e eles fugirem de toda aquela perseguição, vendo o mar vermelho ser aberto, vendo o tornado de fogo, eles saindo do Egito, fazendo o êxodo. Como é que eles ficaram tão animados? Realmente durante 430 anos de escravidão no Egito, e eles serem resgatados. Então eles verdadeiramente teriam uma verdadeira força. E como está escrito aqui, realmente a lua ela aparecer como o sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias. Então o povo de Israel, realmente eles serem levados para 70 anos como escravos pela Babilônia, e estarem naquele meio sofrimento, toda a dor, viveram como realmente minhocas. Então na Babilônia, eles não podiam cantar. Então em Salmo 147, vamos procurar. É Salmo 137, versículo 1. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião.
137, versículo 2. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. É Salmo 137, certo? Então, junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos. Quando nos lembramos de Sião, eles estão a 1000 quilômetros de distância de Israel. Eles estão perdidos realmente como escravos na Babilônia. E eles, sobre os salgueiros, há no meio delas, penduramos as nossas harpas. Salgueiro representa a árvore da tristeza para o povo de Israel. Vocês já viram um salgueiro? Quando vocês vão para perto do salgueiro no rio, como é que ele fica? Ele parece que aquelas folhas dele tudo perdido, tudo bem caído assim, sobre o reflexo da água. Então os salgueiros realmente é uma tristeza para o povo de Israel. Então enquanto eles viviam na Babilônia, realmente eles têm o sofrimento, eles têm a tristeza. Então, mas pela ajuda do Senhor Deus, depois de 70 anos, eles foram libertos da Babilônia. E como eles ficaram tão felizes? Então vamos procurar na Bíblia. Salmo 102. Versículo 13. Tu me levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadecerdes dela, o tempo determinado, já chegou. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Então aqui eles serão libertos realmente da Babilônia. E se olharmos no versículo 20, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte. Então Israel, eles como escravos da Babilônia, quando eles foram libertos, eles foram libertos da terra da Babilônia e foram para Israel. E eles realmente agradavam e estavam felizes por causa da pedra do Senhor. E eles estavam realmente louvando diante do Senhor. Quer dizer que eles, olhando pelo menos até as pedras, eles sentiam prazer. E eles realmente se compadeciam vendo pelo menos até o seu pó. E parecia que tudo estava dando boas-vindas, tudo parecia muito bom. Então depois de realmente dezenas de anos retornando para a terra natal, quando vocês olham, todas as coisas parecem diferentes, não é? Então, da mesma maneira, vamos ver Salmos 126. Salmos 126, versículo 1. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Então, depois de 70 anos, eles serem libertos de Babilônia. Parecia como se estivessem num sonho. Então, como é que eles ficaram tão felizes? Então, quando eles são libertos, conseguem a liberdade, como é que os coreanos eles ficaram tão felizes quando foram libertos? Mesmo estando na sua própria terra, eles receberam toda a opressão, realmente todos sofrendo, conseguindo a liberdade, como é que eles ficaram felizes? Mas pessoas que foram 70 anos presos em outro país e serem libertos, isso não tem como realmente explicar por palavras. Israel, por terem realmente desprezado o Senhor Deus, durante 2000 anos eles receberam todo o julgamento e foram espalhados pelo mundo. E depois de 2000 anos eles terem conseguido a independência, terem retornado, eles realmente ficaram muito felizes, não tinham como deixar de dançar. Realmente em Auschwitz, o centro de concentração, muitas pessoas estavam morrendo. Mas eles, após o fim da guerra, quando eles estavam saindo desse campo de concentração de Auschwitz, e como é que o sol realmente deve ter sido tão fraco para eles? Mas algo mais surpreendente do que isso, realmente é a cruz. Realmente, eles estavam sofrendo por causa do pecado.
Realmente, por causa da ajuda do Espírito Santo, nós descobrimos a verdade da cruz. Nós percebemos que a morte do Senhor Jesus é a cruz, onde eu também morri, onde eu também recebi o castigo, onde o Senhor Jesus ele derramou seu sangue, ele lavou todos os meus pecados, ele pagou todo o preço. E quando eu compreendo isso verdadeiramente, pela ajuda do Espírito Santo, após compreender essa parte, após receber o perdão dos pecados, o Espírito Santo ele veio me ajudar. E após eu me tornar uma nova pessoa, então se olhar para toda a criação, então toda a criação do Senhor Deus, você vai começar a perceber que toda a criação do Senhor Deus está te recebendo, dando boas-vindas. E também se olharmos para a luz, ou para a luz do sol, ou da lua, ou da estrela, tudo parece realmente dando boas-vindas, dando realmente um brilho tão forte para nós. Realmente quando nós recebemos a salvação, realmente nós podemos experimentar trabalhos iguais a este. Então vamos procurar Lucas capítulo 7 na Bíblia. Lucas capítulo 7, versículo 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhes os pés com lágrimas, enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, beijava-lhe os pés e ungia-lhes com ungento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é a qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Então o Senhor, ele foi convidado para a casa de um fariseu, e uma mulher pecadora, ela trouxe realmente o perfume diante do Senhor Deus, esse perfume de unguento, e ela foi chorando aos pés do Senhor, e realmente secou com seus cabelos, e depois ela beijou e jogou realmente esse perfume nos pés do Senhor. E ele disse: nesse bairro essa mulher é uma mulher realmente pecadora muito famosa. E o Senhor, ele disse. Então o Senhor, ele disse para o fariseu, o nome dele é Simão. E no versículo 41, o Senhor, ele disse: um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgastes bem. Então, o nome desse fariseu se chama Simão. Está falando de maneira fácil. Uma pessoa que depende realmente 150 mil e outra pessoa depende só deve 50 mil. Então, realmente, qual pessoa realmente é melhor? Realmente, que ele amaria mais realmente a pessoa que perdoou. Ele fala: com certeza a pessoa que recebeu o maior perdão. Então, quando eu entrei na sua casa, você não me deu nem a água para lavar meus pés, mas essa mulher derramou as lágrimas nos meus pés para lavar, e ela secou com seus cabelos. Você não me deu um beijo, mas o Senhor, mas essa mulher, ela beijou os meus pés sem parar. Você não me deu realmente nenhum perfume, nenhuma água para mim, mas essa mulher derramou o perfume de unguento. E versículo 47. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então essa mulher que tem muito pecado, ela soube que o Senhor era o seu Salvador, então ela realmente representou o seu amor de forma tão grande dessa maneira. Então quando recebemos a salvação também é a mesma coisa. Quando se recebe a salvação, algumas pessoas após receber a salvação, quando eles olham para o sol parece que é 2 vezes mais forte, tem vezes que parece que está brilhando 3 vezes mais, tem outras pessoas que 10, 100, 200 vezes mais. Então da mesma maneira, quando ele percebe que ele é um grande pecador, e realmente quando ele percebe quão grande é o amor e graça do Senhor Deus, então realmente ele pode agradecer bem mais ao amor do Senhor Deus. Ele pode ter uma grande bênção, graça diante do Senhor Deus.
Então ele, realmente, aquele que ama pouco é aquele que tem um pouco perdoado. Realmente você receber o perdão das suas dívidas também é a mesma coisa. Já que a quantidade é diferente, o sentimento também vai ser diferente. Então uma pessoa fala, se eu soubesse disso era melhor eu ter pecado muito para receber a salvação. Então você pecar muito para receber a salvação, realmente você está vivendo somente para pecar. Então uma pessoa que estava pecando e receber a salvação não tem problema nenhum. Então realmente é melhor que você peque pouco. Realmente uma pessoa que realmente é sensível ao pecado, ele considera o pecado como algo muito pesado. Uma pessoa que tem uma consciência, ela realmente percebe que o pecado é algo tão grande diante do Senhor Deus. Então realmente o sol, ele não parecer como estrelas, mas sim ele ser muito mais claro, 7 vezes mais. Realmente quer dizer que ele é tão grande, como a cruz parece tão grande para você, quer dizer que é uma pessoa bem-aventurada. O apóstolo Paulo, ele era um homem que perseguia a igreja, mas ele após conhecer o Senhor, receber a salvação, realmente uma luz mais forte que o céu brilhou em seus olhos. Então vamos procurar Atos capítulo 26. Atos 26, versículo 13. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Então, o apóstolo Paulo, ele saindo de Damasco, realmente ele, no meio de uma luz mais forte do que o sol, ele viu o Senhor Jesus. Ele vendo o Senhor Jesus que havia ressuscitado, ele ouviu a própria voz do Senhor Jesus. Ele, verdadeiramente, na vida dele, algo mais brilhante do que o sol, realmente é a luz do Espírito. E então ele, realmente o Senhor, através dessa grande graça e bênção que permitiu, ele era tão agradecido que ele deu toda a sua vida por causa do Evangelho. E ele escreveu 14 livros do Novo Testamento. E ele realmente é a pessoa que mais fundou a igreja realmente no tempo inicial do Evangelho. Realmente a pessoa que tem um dia de sua salvação é uma pessoa realmente muito bem-aventurada. Realmente quando esse Evangelho chegar a vós, realmente é um momento, desde o primeiro dia que nós obedecemos a palavra do Senhor Deus. E dia feliz, realmente o dia que o Senhor, ele realmente viveu por mim. Realmente Luther, ele escreveu, realmente, ele leu e aprendeu sobre esse em Romanos capítulo 3, que o justo viverá pela fé. Que realmente para todos aqueles que é justo, realmente a justiça do Senhor Deus foi manifestada. Quer dizer que ele percebeu que essa justiça do Senhor Deus é algo que será efetuado pelo Senhor Deus. Realmente o Evangelho do Senhor Deus, a justiça ter se manifestado, quer dizer que foi manifestado o trabalho que o Senhor Deus efetuou por causa do Evangelho. Então o Senhor, ele tem efetuado todas as coisas, realmente é por mim, mas sim realmente o Senhor que está lá embaixo, realmente no momento que eu consigo crer que ele efetuou todas as coisas, as portas dos céus, elas são abertas por causa do Senhor, que ele preparou tudo. Então quando eu consigo experimentar essa parte, realmente para Martim Lutero, realmente o sol não parecia brilhar somente 1 ou 7 vezes, pode ser 70, 80 vezes mais. Então realmente uma pessoa que está no meio da igreja teológica, realmente na escola teológica, orando, lendo mais a Bíblia do que qualquer um, mas após receber a salvação, a vida dele foi totalmente mudada. Então ele realmente compreendeu a verdadeira graça e palavra diante do Senhor Deus. E já que ele considerava tão grande, a igreja católica, a metade realmente se tornou cristãos e protestantes. E então, realmente através da graça do Senhor, o amor do Senhor, as pessoas que consideram tão grande, essas pessoas, elas podem dar uma grande bênção diante do Senhor Deus. Então uma pessoa que realmente planejou a liberdade é uma pessoa realmente bem abençoada. Então realmente diante do Senhor Deus, você está com todo realmente o sofrimento diante do Senhor Deus, dor é o dia da salvação. Quer dizer que realmente no momento que você aprende a verdade vos libertará. Então, realmente, as pessoas que compreendem a verdade conseguem saber que palavra significa.
Então, realmente, você ser desde criança e ter estudado, e você ter ido para a faculdade, você estar estudando. Realmente, todo o sol parece diferente, não é? Realmente, mas quando você é liberta de um problema tão difícil, realmente o sol, ele se parece diferente. Quando você sai de uma doença realmente tão pesada, realmente todas as coisas vão se parecer diferentes. E a coisa mais importante dentro disso tudo é você ter recebido a salvação. Você ter recebido a salvação quer dizer que quando você se tornou realmente um cidadão dos céus, não tem como realmente representar com as suas próprias palavras. Realmente o Espírito Santo, ele realmente vendo essa pessoa, que se tornou uma pessoa que realmente estava ajudando todo o povo diante do Senhor Deus. Ele conseguiu compreender realmente quão grande pecador ele também era. Antes de receber a salvação, eu também achava que eu era uma pessoa boa, mas o Senhor, quando ele trabalhou diante de mim, eu realmente ganhei uma grande medo diante do Senhor. Então, quando criança, eu sempre lembrava deles e eu ficava realmente bem sufocado. Realmente, diante do Senhor Deus, você não poder ir para o céu e você estar olhando somente esses sentimentos que você tem e você quer realmente fazer alguma coisa. Mas quando o Espírito Santo ele trabalha, ele faz com que você compreenda que o pecado é algo tão pesado, tão profundo. E assim fez com que o Senhor, realmente, o pecado fosse manifestado de forma tão pesada para nós. Então, nós precisamos pensar um pouco mais. A Bíblia é a luz. E então, no tempo de Moisés, o Senhor Deus, através de Moisés, ele escreveu 5 livros. E no tempo do Antigo Testamento de Israel, os reis eles só tinham somente 5 livros da Bíblia do Senhor Deus. Mesmo tendo somente 5 livros, Davi, ele realmente viveu realmente fortemente diante do Senhor. E também no tempo de Juízes, eles só tinham muita pouca luz diante do Senhor Deus. E Ruth também. Ela seguindo a sua sogra e indo para a terra de Israel. Realmente ela entrou para o livro genealógico do Senhor. Realmente no tempo de Jó também. A luz da Bíblia do Senhor, o entendimento era muito pouco. Realmente porque o livro não foi escrito. Realmente no tempo de Abraão não tinha livro escrito. Então realmente quando essa luz do entendimento do Senhor Deus era pouca, realmente eles viviam muito bem a vida de fé. Então, realmente, nas igrejas iniciais, eles só tinham o Antigo Testamento e eles viveram fortemente a vida de fé. Mas agora nós temos o Antigo e o Novo Testamento, nós temos tudo. E antigamente, realmente, dentro daquela luz tão fraca que parecia como se fossem estrelas, realmente no meio daquela luz de lua, mas agora nós temos o Antigo e o Novo Testamento nesse tempo, onde nós temos tudo. A luz do Senhor, realmente, esse momento do entendimento do Senhor, ela está tão fortemente brilhando. Se nós não conseguimos viver a vida de fé, então que tipo de desculpa nós vamos poder dar diante do Senhor Deus? Realmente, o Senhor ele vai dar a resposta bem grande e Ele já nos deu o Antigo e o Novo Testamento. Como o Senhor Deus ele nos deu realmente um entendimento tão perfeito, completo. Nós temos realmente uma Bíblia completa. Realmente no meio dessa luz que brilha 7 vezes mais se nós não vivemos a vida de fé. Realmente o que as pessoas do Antigo Testamento falarão? Elas falam, eu só tinha o livro de Moisés, mas eu vivia tão bem a vida de fé. Mas o que vocês viveram fazendo? Realmente nas igrejas iniciais, a gente só tinha o Novo Testamento, a gente só tinha o Antigo Testamento e alguns livros do Novo Testamento, mas vivemos tão bem a vida de fé, mas o que vocês fizeram? Nós temos o Antigo e o Novo Testamento todo. Realmente na Bíblia, se tivesse somente em hebraico ou se tivesse em grego, nós podíamos dar desculpa dizendo que nós não íamos conseguir ler, né? Mas agora essa tradução está tudo feita em coreano também. E agora também tem livros realmente com traduções mais facilitadas para nós podermos entender. Então quer dizer que é necessário nós vivemos bem a vida de fé, corretamente. Tá, após recebermos a salvação também, então dentro da nossa vivência também, o sol, ele realmente precisa brilhar realmente várias vezes, 7 vezes mais. Então algumas pessoas também receberam a salvação, mas realmente por desconfiança da salvação deles receberam tanto sofrimento durante um longo período de tempo. E o Espírito Santo, por um dia ter trabalhado fortemente, acabou com toda realmente a desconfiança, ter liberto a desconfiança da sua salvação. E agora ele terá a certeza do Senhor Deus.
Então ele novamente, realmente como se tivesse recebido a salvação mais uma vez, ele sentir a felicidade, ele ser liberto da desconfiança do pecado, ele realmente indo para baixo do sol, realmente o sol, a luz parece mais forte quando você está nele. Então realmente toda a sua família também, quando não recebeu a salvação e durante um longo período de tempo ele está pensando, pensativo, orando, querendo que realmente o seu pai, sua mãe, da minha família, meus irmãos e irmãs queiram que eles recebam a salvação. Realmente ou minha esposa, ou meu marido, eu quero que eles recebam a salvação. Realmente quando verdadeiramente recebem, naquele momento, realmente naquele instante que recebem a salvação, realmente todos os problemas, todo o sofrimento que você recebeu antes desaparecem. E a luz ele se torna realmente muito mais forte, mais brilhoso do que antes. Quer dizer que realmente durante todo o período de tempo que você tenha orado, realmente quando é respondido, realmente tem a resposta verdadeira diante do Senhor Deus. E você compreende, você fala, o Senhor Deus realmente ele atende às orações. Você compreende isso naquele instante. A luz do sol, ela vai ser diferente da luz do sol que eu conhecia. Ela vai se tornar realmente bem mais luminosa. Em Daniel capítulo 2, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. Era um sonho muito impressionante. Ele chamou todos os estudiosos, doutores. Ele disse, agora interpretem qual era o meu sonho e realmente o que o sonho quer dizer. E eles disseram, Senhor, mas não houve nenhum rei que pediu isso. Nós não podemos nem saber qual é o sonho, como é que nós vamos interpretar? Ele falou, se eu contar o meu sonho para vocês, vocês vão interpretar de qualquer jeito. Eu quero que vocês saibam que sonho é esse e interpretem. Não houve nenhum rei que pediu isso. Então o rei ele ficou muito bravo e mandou matar todos eles. E veio até Daniel. E Daniel disse para pedir um pouco de tempo e ele orou diante do Senhor Deus. Daniel e os 3 amigos oraram diante do Senhor. E o Senhor Deus mostrou o que era o sonho do rei Nabucodonosor e pediu para interpretar. E como é que Daniel deve ter ficado tão feliz naquele momento? E também, o filho ter realmente sido tão bagunceiro, ele bagunçou durante 1, 2 anos. E depois o filho, ele acorda a mente, ele começa a viver bem a vida de fé e começa a viver uma vida correta diante dos pais. E quando ele sai do meio daquele sofrimento todo, realmente a luz do sol de antes e de agora é totalmente diferente. No passado era muito difícil buscar a Bíblia. Antigamente, você conseguir uma Bíblia, então nós não sabíamos como era tão feliz. Porque o livro era realmente algo impressionante. Era algo muito raro, precioso. Mas as pessoas ultimamente têm tanto livro que isso é um grande problema. Realmente precisa, cada mês precisa fazer uma prova. Precisa fazer uma prova realmente de escrita. Então uma pessoa na União Soviética, quando estava no tempo de Lenin, eles levaram todas as Bíblias das pessoas. E um camponês ele ficou muito, muito triste. Ele falou, por que eu não li antes essa Bíblia? Então por que é muito triste? Porque não tem mais método de buscar a Bíblia. Então esse camponês, ele dia ou noite, Senhor Deus, por favor, me permita uma Bíblia para eu ler. E mais um dia, então, ao lado da plantação desse camponês, estava do lado da ferrovia. Na ferrovia estava um trem passando e tinha um pastor. E o pastor dentro daquele trem, ele estava conversando com uma pessoa dentro da cabine. E já que tinha interesse da Bíblia, ele foi lá e abriu a Bíblia para conversar com aquela pessoa. Então aquela pessoa que estava na cabine pegou a Bíblia e jogou pela janela. E o camponês falou assim, Deus, me dá a Bíblia, me dê uma Bíblia. E do nada uma Bíblia veio voando e caiu nos seus braços. Então ele disse, Senhor Deus, eu agradeço. Então como ele deve ficar tão feliz? Então ele começou a aprender bem a Bíblia e ganhou a vida de fé correta. E na Bíblia disse para receber o batismo. E ele buscou alguém para receber o batismo e depois encontrou com aquele pastor. E aquele pastor que jogou a Bíblia realmente batizou ele. Então aquele pastor que estava com a Bíblia, que foi jogada. Então isso é uma história da Rússia, eu não sei se é verdadeira. Isso aí aparece no livro. Então na Bíblia é realmente um problema muito grande. Realmente coisas, situações difíceis da vida. O Senhor Deus vai e resolve esses problemas da sua vida. Então naquele momento, realmente a emoção que você sente naquele momento é inexplicável pelas palavras. É realmente as coisas, aqueles problemas que não dá para explicar com a nossa cabeça. Realmente esses problemas estão aflitos. Mas quando esses problemas eles são resolvidos, naquele dia a alegria do coração não tem como ser representada.
Então vamos ver Salmos 73. Salmos 73, ele fala dessa maneira, versículo 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Então o Senhor Deus, Ele é bom. Então Ele realmente faz o bom para aqueles que são limpos de coração. Isso é uma lei diante do Senhor Deus. Então, mas o escritor de Salmos, ele entrou realmente em um desespero. Versículo 3. Pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso a soberba os cerca com um colar. Vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles são inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Põem as suas bocas contra os céus, e as suas línguas andam pela terra. Então, o escritor de Salmos, ele viu que o Senhor Deus é bom e santo, mas por que o ímpio está dando melhor ainda? Então ele começa a observar o ímpio. Não precisa observar, mas ele continua observando. E observando a vida desse ímpio. E ele vendo o ímpio morrer, ele morre em paz. Então, se é um ímpio, ele precisava morrer realmente de forma triste. Mas aí ele está saudável, sem nenhum sofrimento, nenhum castigo. Então como é que esse ímpio realmente comeu tanto que os olhos deles estão inchados de gordura? Então a vida dele está boa, realmente sem nenhum sofrimento. Ele fala qualquer coisa que ele quer e nada acontece. Então, mas o escritor de Salmos, vendo isso, ele cada momento realmente se sofre mais ainda. No versículo 12. Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Pois todos os dias tenho sido afligido e castigado cada manhã. Então, todos os dias o escritor de Salmos ele é castigado. Então, ele ficou perguntando por que isso acontece comigo. Então ele ficou realmente muito pensativo. E um dia ele completou, ele conseguiu compreender. Versículo 16. Quando eu pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Então quando ele entra no santuário do Senhor Deus, o Senhor Deus abriu o coração dele para que ele pudesse compreender. O que ele compreendeu? Então, que as coisas deste mundo não são realmente o fim, mas se nós temos a vida eterna em nossos espíritos. Realmente, neste mundo, os cristãos, eles precisam aprender realmente sobre essa doença carnal. As pessoas que não entram para o exército, quem é que sofre mais? Quem foi para o exército ou quem não foi para o exército? Quem vai para o exército sofre mais. Quem compreende verdadeiramente o Senhor Deus, ele sofre bem mais, porque ele treina realmente, como se fosse no exército. Mas quando ele entra no santuário do Senhor Deus, ele pode compreender verdadeiramente. Realmente os problemas que ele não entendia, quando eles são resolvidos, naquele instante, o sol, ele brilha 7 vezes mais. E ele estava longe da comunhão. Uma pessoa longe da comunhão durante muito tempo, ao retornar para a comunhão, a vida de fé deve ser restaurada. A vida de fé ser restaurada. Quer dizer que realmente todas as coisas começam a ser diferentes aos seus olhos. Jacó, então ele durante 20 anos viveu realmente refugiado. Esaú, ele trouxe 400 homens para capturar a Jacó. Então Jacó não tem mais método, forma de viver, então ele dependeu do Senhor Deus. E o Senhor Deus, ele abençoou a Jacó, mas Jacó sempre ficou pedindo. Falou, Senhor Deus, se o Senhor Deus não me permitir a bênção, eu não realmente partirei do Senhor. E realmente ele venceu recebendo a bênção do Senhor Deus, sempre agarrado ao Senhor. Mas por fim o que ele disse? E saiu-lhe o sol. Então vamos procurar isso na Bíblia. Gênesis capítulo 32. Então o osso realmente foi quebrado. Então, mas o sol saiu para ele. Então vamos para Gênesis capítulo 32.
Gênesis capítulo 32, versículo 30. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Então o Senhor Deus, Ele abençoou a Jacó. Realmente ele manquejava da sua coxa, mas o sol saiu-lhe. Ele recebeu a bênção do Senhor. E depois, realmente naqueles raios de sol, quando apareciam para ele, ele foi para se encontrar com Esaú. Aqueles sols, para o Jacó, o sol brilhava realmente bem forte. Realmente era um sol tão forte como de 7 dias, porque ele se encontrou com Deus. Ele recebeu a ajuda de Deus. E agora ele se encontrar com Esaú não é mais medo para ele. E se pensarmos mais profundamente, então um homem chamado José, ele recebendo o ódio de 10 irmãos, ele foi vendido para o Egito. E durante 13 anos, como é que ele sofreu tanto no Egito? E então, ele estando realmente com uma culpa realmente tão triste, lamentável na prisão, e estando na prisão, pela ajuda do Senhor Deus, ele saiu da prisão, e quando ele se tornou governador, se tornando o governador do Egito, ele conseguiu compreender a verdadeira ajuda do Senhor Deus para a vida dele. Então quando ele saiu para fora e viu aqueles raios de sol, o Senhor Deus o transformou. O Senhor Deus acabou com todos os seus sofrimentos, te deu liberdade. E ele, ao ver a luz do sol, o sol parecia realmente tão forte como de 7 dias. Vamos procurar na Bíblia. Gênesis capítulo 41. Capítulo 41, versículo 41. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Então José, ele com 17 anos, descendo para o Egito, ele sofreu tanto, mas pela ajuda do Senhor Deus, ele se tornou um governador. E realmente pela bênção do Senhor Deus, José, então como todo aquele sofrimento que ele recebeu, ele deve ter esquecido de todas as coisas, não é? E então, José, tendo seu filho, o chamou de Manassés, que o Senhor fez esquecê-lo. E Efraim significa Deus me fez próspero. Eu, durante 13 anos, ter sofrido tanto, o Senhor Deus, Efraim, fez esquecer de todas as dores, todo o sofrimento, tudo que eu sofri, o Senhor fez que eu pudesse ser recompensado. Efraim. Então o Senhor Deus, quando o abençoou, o Senhor mexeu no seu espírito, quando o restaurou, através da mão do Senhor, ele percebeu que o Senhor estava junto dele. Então o sol, ele se tornou realmente como o sol de 7 dias. E Davi, Saul mesmo tentando matá-lo, ele durante 10 anos ficou escondendo e fugindo. O povo de Israel todo estava correndo atrás de Davi. Então ele, através de tanto sofrimento e perseguição, o Senhor Deus o escolheu como rei e permitiu o reinado de paz. E realmente a bênção do Senhor Deus estar sobre ele quando ele compreendeu verdadeiramente. Para ele, o sol se parecia como de 7 dias. É verdade, não é? Jó, tendo os seus 10 filhos mortos, perdendo todos os seus bens materiais, herança, todo o seu corpo ser adoecido, sua esposa realmente falando mal contra o Senhor Deus, os 3 amigos o julgando, e ele estando no meio realmente mais infeliz. Mas então o Senhor Deus apareceu e disse para Jó: Eu te restaurarei. Então, em seu coração,
como ele deve ter uma grande agradecimento e emoção diante do Senhor Deus. Porque o Senhor Deus, quando restaurou totalmente, o sol realmente com certeza parecia bem forte. Por isso, uma pessoa que compreende, experimenta a salvação é totalmente diferente daquele que não consegue provar. Por quê? Então, realmente, neste mundo, o Senhor Deus criou tudo. E nós estamos neste mundo e olhamos, o sol existe, a lua existe, tudo existe. Então, mas uma pessoa que recebeu a salvação, após receber a salvação, é diferente. Todas essas coisas, o Senhor Deus fez por mim. Realmente, toda a criação o Senhor disse que é nossa. O sol está brilhando também, é por causa de nós. Então o Senhor, Ele não realmente criou toda essa criação para que olhe para si. Por que o Senhor Deus criou as frutas? É para que nós podemos experimentar o que o Senhor Deus fez e conhecemos o Senhor Deus. Realmente a lua, o sol, as estrelas, tudo foram feitos realmente para iluminar para nós, realmente o que vem do Senhor Deus. Uma pessoa que não recebeu a salvação, enquanto ele vivencia este mundo, é totalmente diferente da vida de uma pessoa que recebeu a salvação. Os cristãos, eles realmente estão no meio do sol que brilha 7 vezes mais. Em Provérbios capítulo 8, ele disse, vós sereis iluminados. Então, após Adão e Eva, eles terem pecado contra o Senhor Deus, os olhos deles se iluminaram. Ele se iluminar por ter pecado, o que isso significa? Ele quer dizer que os olhos de olhar para o mundo, para olhar para si mesmo, e diante do Senhor Deus tudo se escurece. Então, as pessoas quando recebem a salvação, o espírito delas se ilumina. Vós sereis iluminados. Quando nós recebemos a salvação, nosso espírito se torna iluminado. Então, na Babilônia, as pessoas que estão aprisionadas como escravos e as pessoas que são libertas, é totalmente diferente a iluminação desses ambos. Realmente, aqueles que conseguem experimentar do amor do Senhor, ele pode trabalhar pelo Senhor Deus. Então, essa luz do Senhor, ela é 7 vezes mais, realmente, maior na sua vida. Então, ele sentindo assim, ele consegue viver pelo Senhor. Então, por que Neemias, na Pérsia, ele sendo como... está numa posição tão alta na Pérsia, ele largou toda aquela posição que ele tinha e foi para o caminho do sofrimento, porque ele recebeu a luz, a iluminação do Senhor Deus. Então, realmente, pedir tudo para o rei, ele podia receber, mas tudo ele deixou para trás. E durante 120 dias, ele indo até Jerusalém, e para o povo de Israel, ele fez com que todos eles pudessem retornar. Então, tudo isso é por causa da luz realmente esplêndida do Senhor que ele experimentou. Então, quem agora nesse momento pode se esforçar pelo trabalho do Senhor Deus? Então, aquele que experimentou o trabalho do Senhor Deus, a luz. Quem realmente experimentou a salvação. Quem sabe que a luz do Senhor realmente brilha forte na sua vida. Quem experimenta isso, ele pode fazer o trabalho do Senhor Deus. Então, realmente, o que é importante? Qual é o trabalho que deve ser feito? Ele sabe exatamente. E no nosso tempo agora, a luz do Senhor Deus realmente não consegue chegar de forma correta para as pessoas, porque as pessoas são individualistas, elas vivem pelos seus pensamentos conforme o seu entendimento, então eles não conseguem experimentar o Senhor Deus. Por que o Senhor Deus ele permite a dificuldade para as pessoas que receberam a salvação? Porque quando está no meio da dificuldade, no meio dessa dificuldade, eles começam a buscar mais o Senhor Deus. Uma pessoa que está realmente na escuridão tão grande, ela deseja mais a luz. Então nós, para podermos consolar as outras pessoas, se tornarem consolador, eu preciso receber o maior sofrimento, o maior realmente esforço para que eu possa poder consolar os outros. Então eu poder realmente sentir grandiosamente a luz do Senhor Deus. Quem sente grande essa graça do Senhor Deus. Esse tipo de pessoas são as pessoas que podem viver numa luz maior ainda. Então é por isso que aqui, em Isaías capítulo 3, Isaías capítulo 30, então no Isaías capítulo 30 aparece sobre o caminho realmente da bênção. Vamos procurar de novo Isaías capítulo 30. Então o caminho para a bênção. Então capítulo 30, versículo 1. Ai dos filhos... aqui ele fala sobre a luz, o caminho da luz. Vamos ver, versículo 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito, sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito.
Então, se olharmos aqui, então, não foram pelo Senhor, não de mim. Realmente não foi pelo meu espírito. Não perguntaram o conselho do Senhor. Então, o caminho da bênção é você pedir o conselho ao Senhor Deus. É você estar próximo do Senhor Deus. Você estar próximo do Senhor Deus. Esse tipo de pessoa é realmente uma pessoa que está numa maior luz diante do Senhor Deus. E atrás disso, versículo 9. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Então, se olharmos aqui, o caminho de você ir para uma luz maior, um caminho de luz, é você realmente gostar de ouvir a lei do Senhor Deus. E nós precisamos falar dessa maneira no versículo 10, que dizem aos videntes, vejais, e aos profetas, profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos as coisas corretas do Senhor, as coisas verdadeiras. Então, nos mostre o caminho e a vereda do Senhor. Realmente ilumine os nossos caminhos. E aproximai da nossa vereda, nos mostre o futuro, para que nós possamos seguir o caminho correto diante do Senhor. Então, todas as coisas erradas nos conserte. Então, quando a palavra do Senhor Deus, mesmo realmente sendo um espeto para ele, ele precisa ouvir e seguir. Então, ele seguirá no caminho de luz. E então, no versículo 14, e ele o quebrará, como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando, não se compadecerá. Aquelas pessoas que desprezam o Senhor Deus, desobedecem a palavra do Senhor Deus, se tornam em pratos que não podem ser utilizados. É quebrar um prato de barro. Então, uma pessoa que busca a palavra do Senhor Deus, uma pessoa que segura na palavra do Senhor Deus, essa palavra se torna em um prato precioso. Então, com certeza, o Senhor Deus, ele vai transformar essas pessoas em pratos preciosos e utilizáveis. O Senhor Deus, com certeza, vai aumentar o caminho deles. Então, vamos procurar em Amós, capítulo 1. Amós, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 13. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões os filhos de Amon, e por 4 não retirarei o castigo, porque fendaram o ventre às grávidas de Gileade, para dilatarem os seus termos. Então aqui aparecem os pecados dos filhos de Amon. Então eles, para tentarem aumentar, tentarem fendarem o ventre das grávidas de Gileade. Então, fendarem o ventre das grávidas, realmente isso é algo muito massacrante. Só para aumentar o caminho deles, aumentarem os seus terrenos, eles mataram os outros. Então, realmente, eles deixaram esperança neste mundo, darem o mal para as outras pessoas, somente para ele viver bem, para ele aumentar os seus caminhos. Quantas pessoas existem que fizeram isso neste mundo? Mas realmente existe um verdadeiro caminho de você aumentar os seus termos. É você buscar o Senhor Deus. Você está no meio da luz da palavra do Senhor. Para essas pessoas, o Senhor Deus aumentará os seus termos. Então, o Senhor Deus aumenta realmente o conhecimento sobre o Senhor Deus. Realmente, você começa a ter um conhecimento maior sobre o reino do Senhor Deus, sobre a igreja, sobre a palavra. E assim, o seu coração pode ser vastamente alargado. E então, você está preso às coisas espirituais, às coisas bênçãos espirituais eternas. Então, a igreja de Laodiceia, eles disseram, nós somos ricos, nada nos falta. E o que o Senhor disse a eles? Vocês são pobres, sois cheios de lágrimas. Então as igrejas realmente, mesmo estando no meio de todo o sofrimento de Salmona, ele disse realmente, o Senhor disse, você está rico da fé, rico da graça do Senhor. Uma pessoa que se torna pobre carnalmente se torna rico espiritualmente. Uma pessoa que é rica, ela sabe o que é verdadeiramente necessário diante do Senhor Deus.
O que é importante? Israel, ele ter o coração em relação ao mundo e ter direcionado para o Senhor Deus, então ele poderia ser utilizado de forma preciosa diante do Senhor Deus. Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, versículo 6. A direção deles estavam erradas. Então, peso dos animais do sul, para a terra de aflição e de angústia, de onde vem a leoa e o leão, a víbora e a serpente ardente voadora. Levarão às costas de jumentinhos as suas riquezas, e sobre as corcovas de camelos e seus tesouros, a um povo que nada lhes aproveitara. Então, olhem aqui. Eles, para buscarem ajuda, eles juntaram cheios de riquezas. Passaram por meio daquelas dificuldades todas e perigos. Mas realmente o Senhor Deus, ele não deseja nada disso. O Senhor Deus, mas esse, com o pensamento destes e esse esforço, eles se realmente tivessem buscado o Senhor Deus. Porque o Senhor Deus é mais real do que o Egito. Do que a sombra do Egito, a sombra do Senhor Deus é muito melhor. O Egito está longe, mas o Senhor Deus está perto. Então, já que o Senhor Deus está perto, eles levarem todas aquelas riquezas para ir tão longe assim diante do Senhor Deus. Eles, se em vez de irem tão longe, eles tivessem dado todo o seu esforço, realmente, a emoção ao Senhor Deus, então o Senhor Deus ele teria ajudado, mas eles decidiram errado. Com esse tipo de pensamento que eles tinham, se eles tivessem ido para diante do Senhor Deus, a história seria diferente. Então, todos os 3 reis magos, desde a Pérsia, daquele lugar tão longe, eles vieram servir, realmente venerar o Senhor Jesus. A rainha Shiba de Etiópia, a 2.000 quilômetros de distância, ela foi para se encontrar com Salomão. Então, realmente, uma mulher maior que o Salomão está aqui, que é Jesus. No nosso tempo agora, realmente, esse fervor está diminuindo. A bênção do Senhor Deus, aonde ela está, nós precisamos ir para lá. Então, durante esse tempo que se chama um ano, a luz do Senhor Deus, realmente onde ela resplandece tão grande, é o lugar do retiro de verão. Realmente é também na nossa igreja, nas conferências, seminários nós temos, reuniões. Esses lugares realmente são lugares que brilham com a luz do Senhor, mas no retiro de verão é um lugar tão precioso. Porque lá, assim, muitas pessoas elas veem a luz do Senhor e elas recebem a salvação eternamente. Por isso, nós cada momento mais precisamos ir para o caminho mais luminoso. Isaías capítulo 30 nos revela de forma correta. No dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida, o Senhor, ele intervém. O Senhor, por intervir nesse trabalho, aquela pessoa ela pode ter a luz da esperança, ela pode ter a luz do amor, ela pode ter uma luz certeira na sua vida e seguir o caminho do Senhor. Então, por isso, na nossa vida também, a lua pode se tornar como um sol. E o sol, ela pode se tornar 7 vezes maior, como a luz de 7 dias. Então, e assim parece como a cruz. Para nós queremos desejar ver a luz do Senhor, nós precisamos olhar para a cruz. Realmente é aquele lugar profundo do Senhor, aonde existe a condução do Espírito Santo para dentro da palavra do Senhor Deus, nós devemos entrar. E assim, futuramente, uma luz mais forte do que o sol, uma luz resplandecente diante do Senhor Deus, para ir ao reino do Senhor Deus. Vamos a Isaías, capítulo 60. Isaías, capítulo 60. Versículo 19. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te iluminará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Então, jamais a luz do sol vai se tornar o dia, a luz para mim, nem a lua. Realmente, somente o Senhor vai se tornar a minha luz perpétua. E o Deus, realmente o teu Deus vai se tornar a tua glória. Realmente, nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará. Então, porque o Senhor
será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Sempre ele brilhará resplandecente, a luz do Senhor. É através dessa luz, neste mundo de luz. Vamos procurar Apocalipse capítulo 21. Versículo 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Versículo 25. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Capítulo 22, versículo 5 também fala: E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus o ilumina, e reinarão para todo o sempre. A luz do sol, como a luz de 7 dias, para essa pessoa que resplandece. Realmente, aquela pessoa que compreendeu e experimentou verdadeiramente a salvação do Senhor. Essas pessoas, realmente a luz resplandecente do Senhor, neste mundo eterno do Senhor, pela luz eterna do Senhor. Eles, realmente, todos os dias de tristeza cessarão e entrarão nesse reino, mundo eterno do Senhor. Este mundo existe verdadeiramente. Então é por isso que na conferência, realmente no retiro de verão, nós devemos orar por isso. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai misericordioso, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos salvo através do sangue precioso e com grande amor do Senhor. Senhor, o que seja que nós façamos, o Senhor realmente nos salva e pode fazer com que todos nós possamos voltar ao Senhor. Nós não conseguimos compreender esse grande amor. O Senhor nos permite o amor da esperança, o amor, realmente a luz do amor, a luz da salvação. E é o Senhor, realmente nós queremos estar próximos do Senhor, que é a luz eterna. E que a nossa vida possa ser iluminada de forma grandiosa do Senhor. E no retiro de verão, realmente, que nós possamos compreender a maior preciosidade e importância. E que todos nós possamos nos unir para esse trabalho, para fazermos o trabalho esforçado diante do Senhor. E que realmente a nossa evangelização possa ser conduzida de forma esplêndida do Senhor. Senhor, através desse retiro de verão, que realmente glórias e louvores possam ser dados ao seu nome. Nós agradecemos em nome do Senhor Jesus, nosso Redentor. Amém.